Foi o 8º ano, vamos aí para a nossa última correção da semana. Então, para quem tem o livro antigo, páginas 205 e 206, exercícios 1 a 9. Páginas 206 e 207, exercícios 1 a 13. E para o livro novo, páginas 227 e 228, exercícios 1 a 9. Ok? Um abraço. Após a leitura do texto chamado Pontuação da Elza Beatriz, responda. O poema é construído a partir de referências aos sinais de pontuação e ao papel que eles exercem nos enunciados escritos. Observe que o eu lírico, ao mesmo tempo que comenta certos sinais, também os emprega. Letra A. Quais são os sinais de pontuação comentados no poema? O ponto de interrogação, a vírgula, o ponto de exclamação, o ponto e vírgula, o dois pontos, o travessão, as reticências e o ponto. Desses, quais não foram empregados no poema? O dois pontos e o travessão. Letra C. Que efeito o emprego dos sinais comentados provoca no poema? O emprego dos sinais demonstra de forma concreta o comentário feito a respeito deles. Número 2. Em relação aos versos que se referem ao ponto de interrogação, responda. O que a palavra caracol sugere? Sugere a forma espiral desse sinal de pontuação, de como que o ponto de interrogação parece, né, enroladinho, parecendo um caracol. Letra B. O que significa a expressão caracol sem saída? Usada como um trocadilho, né, como se fala beco sem saída, a expressão dá a entender que nós empregamos o ponto de interrogação para expressar nossas dúvidas sobre as coisas ou quando nos encontramos em dificuldades e buscamos uma saída. Então, quando a gente está num beco sem saída, né, a gente usa esse ponto aí. Número 3. Para tratar da vírgula são empregadas me sentir, descanso e pensativo. O que ela sugere quanto ao papel que a vírgula exerce na sequência dos enunciados escritos? Sugere que a vírgula representa uma pausa para descanso, para reflexão, e a vírgula nos leva a prestar mais atenção em determinadas palavras ou partes da frase. 4. Observe o modo como o ponto de exclamação foi caracterizado. Letra A. Que relação de sentido há entre esse sinal de pontuação e a palavra pulo? A palavra pulo expressa uma surpresa, que é também a ideia expressa pelo ponto de exclamação, que indica também surpresa, espanto, né? Letra B. O que a expressão fico na ponta dos pés sugere? Sugere a forma visual desse sinal. Como que é o sinal de exclamação? Ele é um traço, né? E um pontinho embaixo. Ainda parece que é como se tivesse ficado na pontinha dos pés. Número 5. Compara a caracterização do ponto e vírgula com o da vírgula e a do ponto. Em que o emprego desses sinais difere? Em que eles são diferentes? A vírgula significa uma pausa para descanso e reflexão. O ponto e vírgula significa uma pausa maior, quase uma parada. E o ponto, uma parada definitiva. Ele é o fim da frase. 6. Em relação aos dois pontos. Letra A. O que pode significar no contexto a expressão marca o passo? Aí depende de vocês. Uma sugestão, marcar passo, é que está indo devagar, está prestando atenção nas coisas, tá? Letra B. Que palavra do texto produz a função desse sinal de pontuação e por quê? Então a palavra explico, porque o dois pontos normalmente ele vem seguido de uma explicação relativa a algo que foi expresso, né, que foi falado anteriormente, aí vem os dois pontos e aí se explica. 7. A propósito do travessão, responda. Letra A. Que relação que há entre esse sinal e as palavras me espreguiço e deitado? O fato do sinal ser um traço, né, que está na horizontal, é como se ele estivesse deitado, aí dá a ideia que ele está com preguiça. Letra B. Que tipo de serviço se pode prestar com o emprego desse sinal? O travessão, ele introduz um enunciado, um comentário, uma explicação extra que não pertence ao corpo do texto, ao texto principal. 8. Ao mencionar as reticências, o poema destaca um dos papéis mais importantes desse sinal. Qual que é ele? O papel de ir além, ou seja, sugerir sentidos sem torná-los explícitos no poema. Então, quando tem a reticência, né, quer dizer que tem algo a mais. Número 9. Ao tratar dos sinais de pontuação, o eu lírico os associa ao seu próprio trabalho com a linguagem no momento de criação do poema. A. Considerando os diferentes movimentos sugeridos pelos sinais de pontuação, como você caracterizaria o trabalho de escritura do poema? É um trabalho difícil, cheio de surpresas, de dificuldades, de paradas, de momentos de reflexão e de relaxamento, de jogo com as palavras e etc. B. Por que o ponto é o sinal que parece mais agradar ao eu lírico? Porque o ponto significa o fim do trabalho, ou seja, ele terminou a obra de que ele estava fazendo, tá? Agora, número 1. Vocês têm um texto aí para leitura. Então, depois da leitura do texto da Rosiana Murray, né, chamado Teia,
Reescreva os versos do poema de maneira que a palavra impossível passe a ter vínculo com o verbo entrelaçar. Faça isso deslocando o termo impossível, só mudando ele de lugar. Então fica impossível entrelaçar água e fogo no encontro. Poesia. Agora empregando a vírgula no segundo verso. Entrelaçar água e fogo no encontro, vírgula, impossível. Poesia. Letra B. Reescreva os versos do poema. Agora vocês vão usar a palavra impossível de uma maneira que ela seja uma característica da poesia. Entrelaçar, poesia impossível. Ou entrelaçar, impossível poesia. Agora a palavra poesia ela é o interlocutor do eu lírico, é com quem ele está falando. Poesia, impossível entrelaçar. 2. Após a leitura dos quadrinhos, vocês têm um quadrinho aí do Garfield, né? Após a leitura, responda. Os quadrinhos mostram que a personagem Garfield, ao abrir a porta de casa e ver a grama crescida, né? A grama tá bem alta, ele volta e comunica ao John, que é o dono dele, né? Que a primavera está chegando, né? A chegada da primavera. Aí na letra A, sem mudar a ordem das palavras, reescreva a frase dita pelo Garfield, pontuando-a de acordo com as situações apresentadas a seguir. Então, ao voltar, Garfield faz uma indagação a John. Ele faz uma pergunta para ele. A primavera chegou? Agora, ao voltar, ele avisa o John com entusiasmo. A primavera chegou. Ao voltar, ele está meio entediado, né? Ele comenta o fato com o John. A primavera chegou. E ao voltar, ele responde a pergunta que John lhe faz sobre a primavera. A primavera chegou. Reescreva a frase dita pelo Garfield, acrescentando a ela a palavra perfumada, de modo que essa palavra represente, primeiro, uma característica permanente da primavera, ou seja, sempre a primavera é desse jeito, perfumada. Então fica assim, a primavera perfumada chegou. Agora uma característica momentânea da primavera, só naquele momento que ela está assim, perfumada. Perfumada, a primavera chegou. Ou então, a primavera perfumada chegou. Ou ainda, a primavera chegou perfumada. Número 3. Lê esta frase. Uma senhora numa cidadezinha do interior dirigia seu automóvel com a filha ao lado. Reescreva a frase. Agora você vai acrescentar ela tranquila ou tranquilamente, de modo que a palavra indique, primeiro, uma característica momentânea da senhora, ou seja, naquele instante ela estava assim, tranquila. Então, tranquila, uma senhora, aí o restinho da frase. Ou, uma senhora tranquila e o resto da frase. Letra B, uma característica permanente, ela é uma pessoa assim. Então você escreve, uma senhora tranquila. Agora uma característica da cidadezinha, não é mais a senhora que é tranquila, é a cidade. Aí você começa a sua frase e continua, cidadezinha tranquila do interior, e aí você continua. Agora uma característica do modo como a senhora dirigia. Agora a forma dela dirigir que é tranquila. Então você vem com a sua frase, aí você continua, dirigia tranquilamente. Agora, uma característica momentânea não é mais nem da senhora, no modo de dirigir, nem da cidade, é da filha. Só que ela não é sempre, naquele momento. Então, a filha, tranquila, ao lado. Agora, para quem tem um livro novo, nós vamos para as questões 1 a 9, só que vocês vão observar, são as mesmas do livro antigo. Então, elas já foram respondidas aí mesmo nesse slide, tá bom? É só. Um abraço.